A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro. É um prazer receber todos vocês, internautas. Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante. Só que antes, gostaria que vocês se inscrevessem no canal. A gente está com a meta aí de atingir 100 inscritos. Então, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a juventude cristã. Ou seja, existe uma característica para a juventude cristã? Então vamos tentar responder essa pergunta. Então, por que desse tema? A gente está vivendo uma geração de jovens a qual tem duas características principais: relativismo e libertinagem. Irmão Bruno, o que é relativismo e o que é libertinagem? Relativismo é que as pessoas consideram tudo relativo. Depende do ponto de vista, depende da interpretação de cada um, isso é relativo, é o seu ponto de vista, é a sua interpretação. E o que é libertinagem, irmão Bruno? Libertinagem é igual liberdade para pecar. Então a gente vive uma geração de jovens onde tem essas duas características. Relativismo e libertinagem, tá certo? E qual é a relevância desse tema? Esse tema aqui, ele tem que ser assistido por líderes que trabalham com jovens, regentes, etc. Pastores, pais de jovens, pais de crianças, porque essas crianças amanhã serão jovens. Enfim, pelos jovens. Porque a relevância desse tema é que os jovens de hoje são os futuros obreiros de amanhã. Eles são o futuro da igreja. Então, os jovens de hoje vão espelhar a igreja de amanhã. Então, baseados nesse pressuposto, a gente consegue até imaginar como é que vai ser a igreja amanhã. Livre de qualquer pensamento exagerado. Se a gente tiver jovens fracos hoje, jovens distantes da Bíblia, amanhã a gente terá uma igreja fraca e distante da Bíblia. Então essa é a relevância do tema. E eu gostaria de iniciar com uma introdução mostrando o dilema e o desafio de ser jovem, né? A vida humana ela é dividida em algumas fases. Então a gente tem a infância, a gente tem a juventude, a gente tem a vida adulta e depois a gente tem a vida... Ou seja, a gente tem os idosos, a velhice. E nessa fase da vida da juventude, ela é marcada pelo seguinte dilema, o dilema da decisão. É na juventude que a gente traça, que a gente toma as principais decisões da vida, que vão impactar toda a nossa trajetória. E eu vou citar só 3 para ser bem conciso. A primeira decisão. Os jovens decidem qual vai ser a sua escolha espiritual. Ou seja,
as crianças seguem a religião dos seus pais, a religião que elas nascem de berço. E quando elas chegam na idade da juventude, elas têm que decidir se elas vão continuar na religião dos seus pais ou se vão seguir outro caminho. Então, na juventude, a gente faz escolhas espirituais. Na juventude, a gente faz também decisões profissionais, né? Ou seja, a gente vai decidir se a gente vai ser um engenheiro, um médico, um advogado, etc. É na juventude também que a gente vai decidir a nossa vida sentimental, casamento, família. Então, esse é o dilema, porque decisão não é fácil. Porque se a gente errar na decisão, a gente impacta a nossa vida como um todo. E essas decisões aqui descritas são decisões que vão ter um impacto em toda a nossa trajetória. Então, a juventude ela tem que ser marcada pelo um direcionamento de Deus. Porque caso contrário, a gente vai sofrer e colher consequências das decisões precipitadas e erradas que o jovem pode tomar. Eu gostaria aqui de mostrar a característica que uma juventude cristã tem que ter. Aqui eu citei os dilemas da juventude como um todo, seja ela cristã, seja ela secular. Mas agora eu vou falar das características que uma juventude cristã tem que ter. Então a juventude cristã, ela tem características. E eu vou citar aqui 6 características de forma bem resumida, porque a Bíblia pede mais. Então o que a Bíblia pede para uma juventude cristã? É o que eu vou citar aqui. Primeiro ponto, a Bíblia pede para que a juventude cristã seja uma juventude dedicada ao Senhor. Quando eu falo dedicada, dedique tempo, né? Ou seja, está empenhada na obra de Deus, está ocupada na obra do Senhor e nas coisas do Senhor. Eu gostaria de mostrar isso na Bíblia, então vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. O que é que significa isso? Se vocês fizerem a leitura do restante do texto, vocês vão observar que o autor aqui está pedindo para que os jovens sejam dedicados ao Senhor na juventude, pelo fato de na juventude todo vigor está disponível, ou seja, todo vigor físico está disponível. E na idade mais madura, esse vigor físico ele é diminuído. Então, ou seja, o autor aqui está pedindo, olha, é na juventude que vocês têm que se dedicar, porque vocês têm todo o vigor. Vocês têm toda a capacidade física para fazer isso. Então, o jovem ele tem que ser dedicado. Ele tem que estar ocupado na obra de Deus. Então, esse é o primeiro preceito da juventude cristã. A juventude cristã é uma juventude dedicada. Então, ou seja, não se espera de um jovem cristão que ele apareça na igreja uma vez na semana. Ou que ele apareça na igreja esporadicamente, ou então só em eventos jovens. Perdão, em evento jovem. Né? Então não se espera de um jovem que ele tenha esse comportamento, mas que ele seja dedicado. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso nos jovens. Nos jovens que são cristãos. A gente vê jovens que se o culto for um ciclo de oração, ele não aparece, porque ele diz que só tem irmãs de idade ou irmãos de idade. Se for um culto de doutrina, o jovem não quer aparecer.
etc. Ele só quer aparecer em festivais, em coisas que envolvem jovem. E não é isso que a Bíblia está dizendo. O jovem tem que ser dedicado às coisas de Deus. O segundo ponto. A Bíblia pede que a juventude cristã seja uma juventude purificada. Seja uma juventude pura. Vamos acompanhar isso na Bíblia Sagrada? Vamos fazer a leitura de Salmos, capítulo de número 19. Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Então, ou seja, a Bíblia aqui está fazendo uma pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? A resposta: observando segundo a tua palavra. Então, ou seja, o salmista aqui faz uma pergunta: como o jovem terá o seu caminho purificado? E a resposta vem de imediato: observando a palavra de Deus. Então, ou seja, o que a Bíblia pede para a juventude? Que ela seja purificada. Certo? Então, a gente não pode ter uma juventude maliciosa, promíscua, uma juventude que anda nos caminhos da sensualidade pecaminosa. A gente teve um pequeno contratempo no áudio e já está normalizado. Terceiro ponto. A Bíblia pede que a juventude seja exemplo dos fiéis. A Bíblia pede para que a juventude seja exemplo dos fiéis. Vamos fazer a leitura? 1 Timóteo, capítulo de número 4. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha só o que Paulo está pedindo para o jovem Timóteo, um jovem aspirante à liderança cristã, futuro da liderança cristã. Paulo está dizendo, olha, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, o que é pedido a um adulto vai ser pedido para você. Seja exemplo dos fiéis sendo jovem. Então, aos jovens, a Bíblia pede que eles sejam o exemplo dos fiéis. Então, irmãos, é interessante a gente observar isso, porque eu sei que vai ter muitos pregadores, muitos professores, enfim, que vão tentar contradizer esse ponto, dizendo que isso aqui foi pedido para Timóteo. Não, isso foi pedido para um jovem, que seria o futuro obreiro da igreja. E os jovens de hoje vão ser os futuros obreiros da igreja. E pede que o jovem seja o exemplo dos fiéis. A gente pode observar que hoje os jovens alegam que eles não têm um comportamento adequado, que eles não podem ser exemplo porque eles são jovens. E a Bíblia aqui, ela não compactua com esse sentimento, tá certo? Pelo contrário, ela está estimulando o inverso.
O quarto ponto, a Bíblia pede para que o jovem seja moderado e prudente. Moderado e prudente. Olha só que interessante. A juventude de hoje não quer ser moderada, ela quer ser extravagante. Quer fazer do culto um show. Quer fazer das coisas de Deus algo semelhante ao que ver ao mundo pelo fato de ele ser jovem. O culto jovem não pode ser igual o culto dos adultos, porque a gente é jovem, então nosso culto tem que ser diferente. O culto dos adultos ele é um pouco mais calmo, mais tranquilo. O culto do jovem tem que ser mais animado, tem que ser, sabe, extravagante, porque a gente é jovem. A Bíblia pede para o jovem ser moderado. Moderado e prudente. Vamos fazer a leitura? Então, uma juventude cristã, ela tem que ser dedicada ao Senhor, tem que ser purificada, tem que ser exemplo dos fiéis e agora tem que ser moderada. Será que é essa a juventude cristã que a gente observa nas igrejas? Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura de Tito. Tito 2, 6. Exorta semelhantemente aos moços, aos jovens. Olha só. Exorta semelhantemente aos moços, aos jovens, que sejam moderados. E agora, irmãos? E agora, jovens? Como é que fica? A Bíblia está pedindo aqui moderação, prudência, controle, limites. E agora? Então, será que tem respaldo bíblico para um culto jovem diferenciado pelo fato de ser um culto jovem? Então, o culto tem que ser mais extravagante porque ele é jovem e o jovem ele é extravagante. Então, a Bíblia respeita a extravagância do jovem? O jovem ele é o mais animado, então a Bíblia vai respeitar isso aí? Pelo contrário. Aquele versículo é um versículo universal. É um pedido, é um mandamento, está no imperativo. E o autor está pedindo e deixando claro, exorta aos jovens que sejam moderados. Então a juventude cristã tem que ser moderada. Os jovens do mundo são extravagantes. São, enfim. Mas o jovem cristão não, ele é moderado. O quinto ponto. Os jovens cristãos são sujeitos aos mais velhos, aos anciãos da igreja. Olha que lindo. A juventude hoje não quer. Ela quer ser a dona do seu próprio caminho, a juventude atual. Ela quer definir os seus próprios limites. Ela que quer colocar as próprias fronteiras, a juventude. Ela não quer mais o conselho dos anciãos. Ela não quer mais a guarda dos mais experientes. Ela não quer mais os limites dos mais adiantados no caminho do Senhor. A juventude atual quer desobedecer, quer tirar essa influência. Eles querem seguir os seus próprios desejos, sem dar ouvidos à orientação dos mais experientes na fé. E isso não é característica de uma juventude cristã, pelo contrário. A característica de uma juventude cristã é ser sujeita aos mais velhos, tá certo? Vamos fazer a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede submisso
aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Olha só, sede submisso aos mais velhos, ou seja, ser sujeito, literalmente, obediente, obedecer às fronteiras que os mais velhos colocam na caminhada cristã. E o sexto ponto, que os jovens sejam fortes, ou seja, a característica da juventude cristã é que a juventude é forte. Forte contra quê? Contra quem, perdão? Contra o diabo, contra as tentações, contra as ciladas, contra as seduções, contra toda a maldade e todo o mal. A mocidade é forte contra isso. Vamos ver esse preceito? Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, ou seja, qual é a ideia que João está dizendo aqui? Os jovens são fortes. Eles vencem o maligno, eles vencem as tentações, eles vencem as seduções pela palavra de Deus. Igual ele está dizendo, vocês têm a palavra de Deus. Vocês são fortes. Qual é o discurso da geração de jovens atual? Ah, o jovem cai, o jovem não aguenta a tentação, o jovem não suporta a sedução do diabo. Pelo fato de ele ser jovem, ele acaba caindo. Ah, irmãos, vamos perdoar, porque foi o jovem, coitado, né? Ele é jovem, então ele é mais suscetível a cair. Esse é o discurso que a gente vê. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o jovem é forte, ele já venceu o maligno. Quando diz aqui o maligno, é o maligno e as suas estratégias. É o maligno e as suas ações. E quais são as ações do diabo? Fazer o homem pecar. Então, irmãos, esse discurso de colocar a juventude como frágil, como uma presa fácil ao diabo, não tem correspondência com o que a palavra de Deus revela. Então esse discurso de, os jovens estão caindo na promiscuidade porque eles são jovens, é assim mesmo. Os jovens estão caindo na fornicação porque eles são jovens, é assim mesmo. Não. Isso não é um discurso bíblico. O jovem ele foi para a balada, mas é assim mesmo, ele é jovem. Vamos entender. A igreja tem que perdoar, mas tem que ensinar o caminho correto e não simplesmente passar a mão, como que é normal. Entenderam, irmãos? Estou falando aqui para líderes de juventude, regentes, pastores. Esse discurso não é bíblico, esse discurso atual de que há um evangelho para os jovens e há um evangelho para os adultos. Que a Bíblia ela pensa diferente quando se trata do jovem e pensa diferente quando se trata do adulto. Que a Bíblia pede menos para o jovem, pede mais para o adulto, isso não existe. A Bíblia não trabalha por faixa etária. A Bíblia não trabalha por sexo, homem ou mulher. A Bíblia não trabalha por nível intelectual, doutor e analfabeto, não. A Bíblia é universal, a palavra de Deus foi feita para o homem, para a humanidade em geral. Independente da cor, independente da classe social, independente do grau de instrução, independente da faixa etária. Os preceitos, as virtudes que a Bíblia vai pedir de um adulto, ela vai pedir igualmente do jovem. Não existe
um pensamento diminuído, light para a juventude. Ou seja, a Bíblia não tem essa ótica, ficou claro, esses 6 pontos aqui são resumidos, não são exaustivos, ou seja, a gente não pegou as únicas orientações que a Bíblia passa para a juventude. Está claro aqui as características de uma juventude cristã, dedicada ao Senhor, purificada, exemplo dos fiéis, moderados e prudentes, sujeito aos mais velhos e fortes para vencer o mal. Essas são as características da juventude cristã. E não é esse o retrato da juventude cristã que está dentro das igrejas, até mesmo entre os pentecostais, que zelam mais pela essa questão da doutrina, da santificação. Então, irmãos, aonde a gente vai chegar? Qual vai ser a igreja do futuro? Se os jovens hoje estão desviados, como vai ser a igreja do amanhã? Não estou generalizando, existem jovens com todas essas características que eu citei aqui. Mas a gente sabe que o retrato geral da juventude não é esse. A gente sabe que a maioria não está enquadrada nesse perfil que a Bíblia está pedindo. É essa a característica de uma juventude cristã e não esse discurso atual. Irmãos, infelizmente, há no mundo um movimento para destruir a juventude, com a perversão dos valores, com a inversão dos valores, deixando uma juventude mais light, uma juventude mais próxima ao mundo do que mais próxima de Deus. Existe esse movimento. Assim como a reforma começou na Europa, foi para os Estados Unidos e chegou aqui ao Brasil, esse movimento também não nasceu no Brasil, ele está vindo das Américas. Da América do Norte, perdão, está vindo da América do Norte, dos Estados Unidos. Um grupo musical tem criado essa filosofia de uma juventude que tem que ter um tratamento diferenciado, de uma juventude que tem que ter preceitos personalizados para ela. Então, isso não tem base bíblica. Isso não tem segurança dentro da palavra de Deus, esse discurso. Tem que ser veementemente reprovado pela nossa liderança, pela nossa juventude. A própria juventude cristã tem que rejeitar esse discurso. Então, irmãos, esse discurso tem que ser reprovado com energia pelos jovens. Então, ou seja, já deu para perceber que a Bíblia não pega, num jargão popular, leve com os jovens, como esse discurso quer transmitir. Não, a Bíblia ela é diferente, ela trata os adultos de uma forma um pouco mais rígida e vai trabalhar com os adultos de uma forma mais... Não, vai trabalhar com os jovens de uma forma mais light, mais macia, mais soft. Não existe, certo? Já deu para perceber que esse discurso é ilusório, é diabólico. Muitos dizem o seguinte: muitos dizem 2 pontos que eu vou citar aqui. Que nós temos que aceitar os jovens como eles estão. Que é melhor eles dessa maneira meia mediana do que eles estarem no mundo. Quando eu digo no mundo, estarem na balada, estarem nas drogas. Esse é o discurso de muitos líderes. Não, vamos aceitar o jovem assim,
de qualquer maneira dentro da igreja, assim, desse jeito aí que não está agradando a Deus, do que ver ele nas drogas, ver ele no baile. Só que a gente tem que entender a gente tem que entender o primeiro ponto aqui. A igreja, ela tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Salvar o pecador, tirar o pecador do mundo e salvar. O que é salvar? Fazer ele entrar no céu, na vida eterna. Essa é a função da igreja. Essa é a missão da igreja. Então a igreja, ela não tem a missão de simplesmente afastar as pessoas do baile, do funk. A igreja não é uma casa de recuperação. Apesar de a igreja fazer isso, ela não perdão, vou afirmar de uma forma mais coerente. Não é essa a missão da igreja. Ela faz isso, mas não é a missão da igreja. Então, ou seja, a missão da igreja não é afastar as pessoas do baile, das drogas, etc. A missão da igreja é fazer o pecador ser salvo. Então, o que é que adianta ter todos esses jovens, de qualquer maneira, dentro da igreja, e eles estarem perdidos? Se Jesus retornar, eles ficarem. A gente falhou como líder, a gente falhou como supervisor de jovem, como pastor, como regente, a gente falhou. Uma das coisas mais tristes que pode ocorrer é a gente chegar no céu e não encontrar os jovens que Deus confiou na nossa mão lá. E o segundo ponto, que eu já até adiantei aqui, não existe um evangelho diferente, personalizado para adultos e para jovens, ou para crianças. A Bíblia vai pedir o mesmo preceito de todos, crianças, jovens, adultos e idosos. O preceito é único para todas essas faixas etárias, tá certo? Para a gente finalizar esse tópico, eu vou mostrar o que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo. Então vamos fazer a leitura no capítulo de número 2. Segunda Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Está claro, foge, não é só evita. Olhem o que o texto está dizendo. Não é só evitar, é fugir. Tem diferença entre evitar e fugir? Com certeza. Evitar é eu saber que esse caminho aqui é perigoso, eu evito, procuro esse. E fugir é literalmente correr, sair, correndo, fugir. Então a Bíblia fala, foge dos desejos da mocidade. Olha, Timóteo, foge. Ei, jovem, foge dessa característica que o mundo quer carimbar em você. Ou seja, a juventude ela tem um comportamento, a juventude secular, e ela quer carimbar essa característica, esse comportamento no jovem cristão. E é isso que Paulo está dizendo, ó, foge, o jovem cristão é diferente, foge. Olha que lindo, foge. O jovem cristão é diferente. Deus usou grandes homens na sua juventude. Vou citar aqui, Deus usou Davi, Deus usou Sansão, Deus usou Jeremias, Deus usou Timóteo. Eram jovens e Deus usou grandemente para fazer grandes coisas, mas eram jovens dedicados ao Senhor.
E os que estão aqui, que não tiveram essa dedicação, pagaram o preço por isso. Eu quero, irmãos, finalizar deixando o seguinte recado. Toda rebeldia tem uma consequência. Toda rebeldia tem uma consequência. Se a juventude hoje quer seguir esse comportamento promíscuo, do relativismo, tudo é relativo, da libertinagem, eles têm que saber que eles vão pagar um preço. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Vou até concluir. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Então, jovem cristão, Jesus está dizendo aqui na sua palavra, você pode fazer tudo, se você quiser. Quer viver uma vida promíscua? Faça. A Bíblia não te pede isso. Quer viver um comportamento diferenciado dos adultos? Faça. Entretanto, saiba, Deus vai te trazer a juízo por este motivo. Tá certo? E assim, o objetivo é a salvação dos jovens. E não simplesmente distrair eles na casa de Deus para que eles fiquem longe das drogas ou do baile. A intenção é salvar. E o jovem espiritualmente saudável hoje será o obreiro espiritualmente saudável amanhã. Eu gostaria de trazer a seguinte frase: doutrina não mata jovem. Porque tudo isso aqui que foi pedido por Deus. Deus jamais escreveria alguma coisa que abateria a vida espiritual das pessoas. Então, não vamos cair nesse discurso que diz que não, a gente não pode abater o jovem. Não, a gente não pode abater o jovem. Isso aqui vai abater o jovem. A palavra de Deus não abate a ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus salva as pessoas. O que está sendo pedido aqui está sendo pedido pela palavra de Deus. Então, irmãos, você que é líder, você que é regente, você que é pastor, você que é dirigente, você que é jovem, você que é pai de jovem, mostre a característica que uma juventude cristã tem que ter. Porque caso contrário, a gente terá uma geração de obreiros fracassados amanhã. Por que, irmão Bruno, fracassados? Porque não estarão próximos de Deus. Está próximo de Deus aquele que faz as coisas de Deus. Aquele que procura se aproximar de Deus. E a juventude que está próxima diante de Deus é a juventude que tem essas características. E muitas outras. Tá certo? Então não fique iludido com esse discurso de que Deus trabalha diferente com faixas etárias. E que Deus pede preceitos diferentes para a faixa etária. Isso aí é discurso. Você acabou de observar aqui. Você jovem. Então, eu gostaria de finalizar fazendo esse apelo. Porque senão, se a juventude de hoje continuar da maneira que está, uma juventude extravagante, enfim, que não é dedicada a Deus, que não é moderada, não é sujeita aos mais velhos, não é forte para lutar contra o diabo,
infelizmente, a gente vai ter uma igreja que vai fazer medo amanhã. Porque será que esses jovens que praticam todo esse liberalismo estão prontos para expulsar uma legião de demônios? Será que se hoje uma pessoa possessa, que nem corrente segura, cair na mão desses jovens, eles conseguem expulsar? Jesus falou que determinadas castas de demônios só saía com jejum e oração. Se o jovem não gosta de ir no ciclo de oração, porque só tem irmã idosa, só tem irmão idoso, eu gosto de estar em eventos jovens. E aí? Hoje a geração atual de jovens, não estou generalizando, a maioria só vai em festividades jovens. Os eventos jovens são literalmente shows. E quando não é shows, é encontro para paquera. Então será que é essa a juventude que a gente quer? Será que é esse, o futuro de igreja que a gente deseja? Então fica a reflexão aí. Desde já agradeço. Se inscrevam nesse canal, a nossa meta é chegar aí aos 100, depois aos 1000 e assim por diante, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra, tá certo? Não fiquem chateados, eu também sou jovem, mas eu quero o seu bem. Eu não dormiria em paz se eu escondesse esse tesouro de vocês. O que eu citei aqui é tesouro. Que Deus abençoe vocês.